Olá pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade aos nossos vídeos, falando sobre a história do yoga, eu já comentei, acho que já embasei muito bem vocês com relação à influência cultural que os arianos provocaram em cima do yoga. Toda a cultura, toda a questão comportamental e tudo mais. Surge nesse cenário um homem muito sábio, uma pessoa muito inteligente chamado Patanjali. Patanjali, como eu falei, tinha vários títulos, era um médico, era um sábio, era um arquiteto e tudo mais. É interessante que Patanjali também se tornou um homem lendário, Se criaram-se muitas lendas em cima de Patanjali. E uma delas, por exemplo, que é a sua mãe, que ela queria tanto ter um filho e não conseguia, então ela fez muitas orações, tal, e não conseguia ter um filho, de tal forma que ela foi atendida. E o nome de Patanjali é muito interessante, que, por exemplo, assim, esse gesto, quando nós colocamos em frente ao peito, é o Pranam Mudra. Quando nós colocamos ele em frente ao rosto, ou sobre a cabeça, é Anjali Mudra. E o nome Pat significa cair, caído. Então, o nome Patanjali seria como que caído dos céus, vindo dos anjos, uma tradução mais ou menos assim. Até para tentar romantizar e também colocar mais em evidência a importância desse homem que contribuiu tanto para a manutenção e também para a divulgação do yoga. Com Patanjali, o yoga ele toma uma nova fase, a fase Brahmachari, uma fase mais ritualística e religiosa também. Patanjali ele contribui e muito para dar definições do que é o yoga. Ele tem um livro escrito que é que o yoga Sutras de Patanjali. Sutras, como eu já expliquei num vídeo anterior, não há tradução. Não há tradução do que é a forma. A palavra sutra significa fim. A tradução da palavra sutra significa fim. Então significa mais ou menos isso. Quando eu quero resumir um texto inteiro, eu vou resumindo, eu resumo um livro numa página, daqui a pouco eu resumo essa página numa frase, daqui a pouco eu resumo essa frase em duas palavras. Isso é o sutra. Eu até fiz um certo paralelo com o que seria mais ou menos o livro de Provérbios da Bíblia, É mais ou menos isso, uma frase ou algumas palavras que resume um pensamento muito mais amplo. Patanjali fez isso com o yoga, dando a sua forma de sistematização e criando a sua metodologia, que é o Ashtanga Yoga. Ashtanga, que significa 8, Anga, partes. Então, ele fez o yoga dividido em 8 partes. E Patanjali, então, é um homem que entra para a história e nos dá aí um novo deslumbre do que é yoga. Mas não se esqueça, o yoga vem antes dele, muito antes dele, por isso que nós traçamos o período pré-clássico, com Patanjali o período clássico. E a influência de Patanjali vai ser enorme, aliás, ela é enorme até hoje, nas nossas linhagens de yoga que são diversas.